e nós estamos em contato com o médico infectologista do Hospital Estrela, o Guilherme Domingues, para falar dos riscos de doenças que são transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. A gente vê com frequência municípios aqui do Vale do Taquari realizando mutirões, realizando diversas ações para combater esse mosquito, combater a dengue, enfim, outras doenças. E a gente vai conversar, então, com o Guilherme Domingues para dar mais detalhes de doenças que podem surgir a partir desse mosquito e também como as pessoas podem tomar os devidos cuidados. Tudo bem, doutor? Boa tarde. Obrigada por atender a Rádio Independente. Olá, boa tarde. Muito obrigado novamente pela oportunidade de poder estar conversando sobre uma doença doenças, né, tão difíceis de tratar e tem acometendo, né, nos últimos 2, 3 anos aí, cada vez mais pessoas na nossa região aí. O que a gente pode falar dessas doenças que são transmitidas pelo Aedes aegypti e também se a gente puder trazer alguns dados de pacientes ou de pessoas aqui do Vale do Taquari que já contraíram essa doença, principalmente aí ligadas ao Hospital Estrela, que é onde você atua. Correto. Essas doenças, né, as principais doenças que a gente acaba falando são, né, a dengue, o zika, o chikungunya, que ficaram assim as mais conhecidas. Existe ainda a febre amarela, que pode, em algumas situações, ser transmitida. Tem algumas outras que podem estar relacionadas, mas essas 3 são as que mais têm relação, né, hoje em dia, e as que mais causam esses surtos que a gente ouve falar. Rio Grande do Sul, apesar de já ter tido casos anos anteriores, alguns casos de zika, alguns casos de chikungunya, nunca chegou perto, próximo do número de casos de dengue. Né? Ano passado, que a gente teve um maior surto até então, nós tivemos, eu não tenho os dados do ano passado, né? Eu vou ter somente alguns dados desse ano aqui, mas só agora, nesse início de ano, esses aqui são os dados ainda de meio de fevereiro, nós não temos os dados ainda mais recentes, né? Nós já tínhamos 1.000 suspeitos, né? Em torno de 1.000 suspeitos, 991, e 134 casos confirmados no Rio Grande do Sul. Mas se a gente olhar, né, só na 16ª região, desses 140 aí, 134, só daqui na região, 16ª região, eram 93 casos. Então, até início de fevereiro, a 16ª região, que engloba toda a nossa Vale do Taquari aqui, era a principal, era onde mais se tinha casos no Rio Grande do Sul. Esses dados são de qual período? Até 1º de janeiro até metade de fevereiro. Somente esse ano? Somente desse ano. Não tem ainda não foi liberado o último dado agora, que deve englobar os dados de março, deve sair na próxima semana, eu imagino. A gente sabe que aqui em Estrela, até semana passada, ou retrasada agora, a gente tinha tido eram 6 confirmados e 2 suspeitos, isso aqui já faz quase 2 semanas. De lá eu não, nesse momento, como nós não somos aqui vinculados diretamente à vigilância e não temos dados publicados, eu não sei dizer quantos outros, né, houve nesse momento. Mas a gente sabe dos atendimentos realizados aqui no hospital que quase diariamente nós temos algum suspeito, né, da doença. A gente sabe, doutora Rita de Cássia, tudo bem? Boa tarde. Rita, boa tarde. A gente sabe que até algum tempo atrás, talvez 2, 3 anos, o número de casos de dengue, por exemplo, eram bem menores, ou em alguns anos talvez a gente nem tenha tido algum registro mais oficial, assim, porque eram poucos casos, né? E Exato. De um tempo para cá, assim, a gente começou a ouvir falar muito em dengue e se preocupar realmente com a dengue. Haviam, né, claro, prevenções e tudo mais, a fiscalização de algum modo,
Mas não tinham tantos casos. E de um tempo para cá, agora a gente ouvia esses casos longe aqui, né, no Rio de Janeiro, outros estados, e não tanto aqui no Rio Grande do Sul, em especial aqui na nossa região. E agora a gente está vivendo essa preocupação aí de uma forma, né, importante, assim. E o que será que mudou? Mudou no comportamento? É o clima? É tudo junto? É um pouco da falta de cuidado das pessoas? O que será? O que se Olha, deve, será? a gente tem, por exemplo, já faz vários anos que a gente já foi, que a gente já identificou que nós tínhamos, né, o mosquito, o Aedes aegypti na nossa região, né? Já faz vários anos. Só que ele nunca, todas as vezes, ele nunca havia sido encontrado como vírus, né? Que não basta o, o mosquito ser o Aedes aegypti, ele também tem que estar contaminado, né, infectado pelo vírus da dengue, para poder transmitir. Provavelmente, né, a gente acredita que ano passado, pela uma questão tempo, né, de calor, chuva, calor, né, favorecendo, né, possamento, depósito de larvas, teve toda nós estarmos despreparados, né, nós estávamos ainda saindo da pandemia e nem pensando, né, em outras doenças que não fossem ainda o Covid. Eu tenho aqui, né, no Rio Grande do Sul, até agora pesquisei aqui, a gente está com... Ano passado foram 66 mil casos confirmados no Rio Grande do Sul. Né? Só a região aqui, da 16ª região de Lajeado, foram confirmados 6.066 casos, enquanto que 2021 eram só 773, que confirma, né, o que tu tinha comentado agora há pouco, que nós tínhamos pouquíssimos casos. Então, em 2021 eles começaram a aparecer de leve. Ano passado a gente teve o surto que acabou lotando todas as emergências. Ano passado esse período foi em torno de março e abril. Então estamos, né, infelizmente, né, naquele momento expectante para ver como isso vai evoluir nos próximos dias, semanas aí. Existe, né, para quem não sabe, o vírus da dengue, existem 4 tipos, e quando a gente possui uma reinfecção por um soro, por um tipo diferente de vírus, que são 4 tipos, cada vez que tu te reinfecta, existe um risco maior de dengues graves, dengues com mais risco de sangramento. Né? Se for o mesmo tipo, tu está protegido, né? Mas se for de outro tipo, existe um risco maior. Então, existe uma expectativa negativa, obviamente, né? Mas existe um medo, um receio de que os casos desse ano sejam mais graves do que foram no ano passado. E o que, Então, que a gente pode... é um alerta que a gente dá, né, para esse ano. E o que a gente pode falar de sintomas, de quando as pessoas devem procurar o médico? A gente sabe que a dengue, o zika vírus, a febre amarela, eles possuem características diferentes, mas se puder listar talvez os principais sintomas de cada uma delas, porque às vezes se confundem com gripe, se confunde com outro vírus e a pessoa não vai procurar um auxílio médico e quando procura talvez já é tarde demais. Exato. Se a gente pegar pelos livros, né, febre é o sintoma que está quase sempre presente. Muita dor, né, no corpo, nos músculos, nas articulações, dor de cabeça, uma dor que fica atrás dos olhos. É bem típico, assim, que é uma coisa que a gente não costuma ter, e é uma dor atrás dos olhos, que a gente chama de retroorbitária, que acaba incomodando bastante. Tem algumas pessoas que ainda vão ter muita náusea, diarreia, né? Essas doenças, elas se caracterizam geralmente por 2 momentos, né? A gente tem um primeiro momento que dura ali uns 3, 4 dias, que o paciente vai ter febre, dor no corpo, e aí passa a febre, e aí muitas vezes começa diarreia e começa a coceira, né? E começa um prurido, uma coceira na pele. São muito comuns, então, essas arboviroses, que a gente chama, de terem esses dois
momentos, né, que são divididos por esse período de 1, 2 dias sem febre. Se a gente olhar aqui, desse ano aqui, a maioria das pessoas que foram avaliadas, 90% tiveram febre, 87% dores musculares e 73% dor de cabeça. E aí, quando a gente fala dor muscular, da dengue e da chikungunya, né, são dores fortes, né? São dores geralmente, muitas vezes, incapacitantes, a pessoa não consegue ter força para trabalhar. E idoso, geralmente é complicado também, porque acaba deixando eles acamados, ficam abatidos, sem vontade de comer, desidrata muito facilmente, ainda mais pela questão do calor. Né? Se a gente tivesse situação de febre alta, né, dor no corpo, dor de cabeça, procurar atendimento médico, sim. Evitar o uso de aspirina, né, o AS, que a gente conhece como ácido acetil salicílico, né, o AS ou, né, aspirina. E beber muito líquido. Tá? E aí a gente fala beber líquido, não é assim, uma orientação de vó, assim, né? Brincadeira. Mas, assim, ela é realmente salvadora de vidas quando a gente fala de dengue, tá? Porque existe risco de sangramento e até de outros tipos de líquido dos vasos. E a ingesta, a reposição do líquido, ela, mesmo que seja por via oral, né, por soro, água, suco, ela consegue nos ajudar a manter, né, esse líquido, nossa pressão arterial sustentada, né, e a gente consegue reduz o risco de complicação. É um pouco preocupante na questão da automedicação, né? Que a gente acaba fazendo muitas vezes quando começa a sentir alguma dor ou algum mal-estar ou algo e ainda não imagina que possa ser uma dengue. Aí vai e toma algum remédio aí que tiver à mão e quando vê, né, pode estar prejudicando. O ideal seria mesmo quando sentir algo nessa lista aí que o senhor falou que já procurasse o médico quanto antes, né? Exato. A gente, inicialmente, o mais comum é as pessoas procurarem atendimento quando essa automedicação falha, né? E isso já é segundo, terceiro, quarto dia. E quanto a cuidados, doutor, para prevenir a dengue e outras doenças, até da dengue se fala, né, de uma nova vacina que deve chegar aí, tem uma projeção de laboratórios no segundo semestre do ano, mas o que a gente pode trazer de recomendação, além de vacina e outros cuidados que as pessoas devem ter para prevenir, porque depois de ter a doença tem que tratar, né, não tem outra escolha, mas como fazer para prevenir? Olha, eu acho que a melhor maneira de se prevenir a dengue é prevenir, obviamente, a picada pelo inseto. Isso a gente sabe desde o início, faz muito tempo que a gente sabe disso e foca nisso. A questão de não deixar água parada, de lavar os vasos, né, de planta que ficam abertos, remover os pratinhos, né? Pode colocar um pouquinho de areia no pratinho, para que não fique, né, empoçada a água quando tu molha a planta. Lixo, né, recolher o lixo, não deixar lixo na rua, garrafa virada para baixo, pneu, né, são coisas bem típicas assim, mas às vezes basta um potinho de margarina, uma tampinha de garrafa virada para cima, já é um local que aquele mosquito pode se desenvolver. Então, além disso, existem os repelentes, né? Eles estão ganhando, cada ano existem mais modelos de repelente. Em muitos lugares já é recomendado a utilização do repelente, principalmente crianças na hora da escola, já é uma recomendação em alguns locais, está sendo cada vez mais discutido isso, então antes de ir para a escola passa o repelente, principalmente nessa época do verão, que a gente vai de roupa, né, sem manga, ou de bermuda para a escola, porque esse mosquito,
ao contrário daquele pernilongo que a gente dorme, né, e às vezes no ouvido, esse mosquito, ele não procura pelo gás carbônico, que nem o pernilongo. Ele procura por calor e ele costuma fazer picada, né, durante o dia. E nesse período, porque ele precisa do sangue para amadurecer os ovos, né, ele precisa do nosso sangue. Então, é durante o dia, geralmente é um mosquito que voa abaixo, geralmente está escondido embaixo de mesa, cadeira, em local, né, aglomerado, assim, sujeira, coisa assim. Então é muito importante manter essa limpeza, repelente, evitar, né, as águas. E a vacina, gente, existe agora, ano passado já existia uma vacina só na rede privada, mas que ela era necessário que o paciente já tivesse tido Covid. Desculpa, perdão, não é Covid. O paciente, estava falando agora há pouco sobre isso. É força do hábito. É força do hábito, exatamente. Era necessário que o paciente já tivesse tido dengue para poder fazer a vacina. Agora, essa nova vacina que veio, que essa semana agora a Anvisa autorizou, é a primeira que pode ser feita em pessoas que nunca tiveram dengue. Ou que já tiveram, ou que não tiveram, pode ser feita em todos e não tem problema. Tá? Mas por enquanto só na rede privada, doutor? Essa nova eu nem sei lhe informar se já tem na rede privada, né? Eu sei que a outra antiga só existia na privada. Agora essa nova eu não sei se já chegou. Acho que deve estar chegando, né? Mas acho que nesse momento, como foi recém-autorizada pela Anvisa, eu não acredito que já tenha. Eu não sei dizer. Eu estou mentindo se eu disser que já tem ou não. Não sei dizer. Mas então, as vacinas protegem, os hábitos... E mosquiteiro também é uma coisa antiga, né? Mas colocar mosquiteiro nas janelas é uma coisa de casa, né? É uma coisa que hoje, né, vamos falar que é caro, porque tem que botar armação de madeira. Hoje já existem alguns modelos de velcro que tu adapta na janela da tua casa, que é mais em conta. Já existe, na criança, bebê, usar aquele mosquiteiro que fica por cima do berço, né? E já existe também para tamanho adulto, mas é mais difícil, né? A gente não tem esse costume, tá? Mas para casa, para locais que não ficam abertos, as telas é uma coisa que também, ao longo dos próximos anos, vão começar a ganhar bastante força. Doutor, muito obrigada pelas informações. Não tem jeito, a gente precisa prevenir o máximo possível, né? Enquanto também não tiver vacina para todo mundo e mesmo quando isso acontecer, né? A gente espera que isso aconteça também, que tenha pelo menos disponível, mas enquanto isso não acontece, a gente precisa manter todos os cuidados. A gente, às vezes, até comenta que a gente cansa quase de falar, mas não vamos nos cansar, porque a gente, de alguma forma, quer tentar ajudar as pessoas para que elas não, né, façam a prevenção, porque um ajuda o outro, né? Não tem muito jeito aí. Precisa da ajuda de todos aí para a gente tentar evitar que as pessoas tenham a doença, que ela se espalhe. Mas te agradecemos muito por nos atender, por atender a Rádio Independente. Conversamos com o médico infectologista do Hospital de Estrela, o Guilherme Domingues. Muito obrigada, doutor. Muito obrigado pelo convite e uma boa tarde para vocês. Uma boa tarde. A gente agradece, então, pelas informações. Médico infectologista do Hospital Estrela, o Guilherme Domingues, conversando conosco sobre os riscos de doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. E o doutor resumiu, né, Rita, é a vacina e tomar outros cuidados. Não ser picado pelo mosquito, né? De forma prática, é mais ou menos por aí. E aí, além depois, se não conseguir evitar isso, tratar a doença e logo procurar um médico e não deixar os sintomas ficarem graves.